No Brasil, cerca de 15% da população apresenta algum problema na tireoide, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas apesar do problema ser bastante recorrente, muita gente nem sabe que tem alguma disfunção nesta importante glândula do nosso organismo. E para falar mais sobre este assunto, nós convidamos o Dr. Otávio Iavarone, que é médico otorrinolaringologista e cirurgião da cabeça e pescoço. Muito obrigado por sua presença, Dr. Otávio, e obrigado por vir até o estúdio da TV Câmara. Obrigado pelo convite e vamos conversar um pouco sobre a glândula tireoide, certo? Muito bem. Doutor, então para começar o nosso bate-papo, explica para o nosso telespectador o que é esta glândula tireoide. Muita gente ouve esse nome e nem sabe onde de fato esta glândula fica. Então o que é, qual é a importância dela para todo o nosso organismo? Veja, a tireoide é um órgão que se situa na região cervical anterior e ele é uma glândula. O que é isso? É um órgão responsável para produzir hormônios, é um hormônio fundamental para a nossa sobrevivência. E aqui tem um modelo para apresentar onde que fica na região do pescoço. Aqui é o pomo do Adão, essa proeminência cervical do pescoço, que normalmente é mais proeminente nos homens, e logo abaixo está a glândula. A famosa glândula tireoide, que atrás está relacionada às paratireoides, o nervo da voz, muito famoso quando se fala em cirurgia da tireoide. Bem, essa glândula é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Sem ela, não tem como viver. Ela é responsável por diversos acontecimentos no nosso organismo, seja a atividade metabólica, a qualidade da pele, da unha, o funcionamento do intestino, o metabolismo do osso, batimento cardíaco, ou seja, ela tem uma função global no nosso organismo, de forma que qualquer alteração vai repercutir em sintomas e diminuição da qualidade de vida ou até eventos fatais no indivíduo. O Dr. Otávio, e quais são os principais problemas que acometem as pessoas e que estão relacionados a justamente essa glândula tireoide que é tão funcional para o nosso corpo? O problema que a tireoide pode vir apresentar, a gente pode dividir em duas partes. A primeira parte, de uma forma estrutural, ou seja, a formação de nódulos, principalmente, e também a funcional, ou seja, a glândula em si não apresenta nódulos, mas ela não está produzindo o hormônio de forma adequada ou ainda está produzindo mais do que deveria, causando um hipermetabolismo no organismo que também não é saudável. E os sintomas, doutor Otávio? As pessoas, às vezes, como nós dissemos no início da entrevista, cerca de 15% da população apresenta algum problema na tireoide e passa, às vezes, toda a vida com sintomas e não sabe que tem esse problema. Quais são os sintomas, então, os sinais que as pessoas precisam estar atentas e procurar um médico, obviamente, para poder fazer o diagnóstico correto? Então, o principal problema da tireoide é o funcionamento diminuído da sua função, ou seja, a menor produção dos hormônios. E isso leva com que o indivíduo apresente ganho de peso, sonolência, fragilidade ungueal das unhas, alteração na pele, alteração no batimento cardíaco, diminuição da qualidade do sono, alteração do hábito intestinal como diarreia ou constipação, isso do pouco produção de hormônio, mas também pode ter uma produção exagerada. Daí vai ter um taquicardia, emagrecimento, a pessoa fica mais agitada, ansiosa. Outro sintoma, a depressão, que também às vezes deixa de ser diagnosticada, trata-se um quadro depressivo que na verdade tem um fundo orgânico, que é a hipofunção da tireoide. Agora, na questão de nódulos, os nódulos podem se apresentar simplesmente pela palpação, ou incômodo para engolir, ou a rouquidão. Isso são alguns dos sintomas que a alteração da tireoide pode trazer. Certo, doutor, e esse diagnóstico é necessário realmente a consulta a um médico, né? Quais são as formas, inclusive, de você identificar esses problemas, né? Se é por meio de exames, como que é feito esse diagnóstico? É só pelo médico mesmo?
É fundamental ter uma avaliação médica para ter essa conversa que a gente chama de anamnese, que é entender o que está acontecendo com o paciente, porque não só por apresentar esses sintomas que a gente acabou de conversar, quer dizer que tem um problema na tireoide. Então essa conversa é importante para direcionar o diagnóstico. Eventualmente, considerando uma possibilidade de ser uma alteração da tireoide, a gente pode fazer uma avaliação, uma análise do sangue, uma avaliação com exame físico, com a palpação do pescoço, procurar na glândula tireoide se tem alguma alteração e, eventualmente, até pedir uma ultrassonografia cervical. Certo. Doutor, e quais são as causas desses problemas na tireoide? São causas genéticas? É estilo de vida? É prevenível, né, o problema na tireoide? A pessoa, como ela pode prevenir, inclusive, esses problemas? O déficit de iodo foi um dos principais problemas da hipofunção e bócio na tireoide, sendo que hoje o sal que a gente come já vem o iodo que necessitamos para que haja essa reposição. Outros fatores, além, por exemplo, do genético familiar, famílias que têm históricos de câncer de tireoide devem ficar atentas porque o risco é aumentado. Outra coisa que tem sendo visto recentemente, que a obesidade também é outro fator de risco para a tireoide. Então é importante que as pessoas tenham atenção ao estilo de vida primordialmente, né, aos hábitos, inclusive maus hábitos, né, a própria má alimentação, consumo de cigarros, bebidas alcoólicas, tudo isso também pode provocar, doutor, problemas relacionados à tireoide? O tabagismo tem um pouco de evidência que sim, mas não é tão relacionado quanto outros problemas da região da cabeça e pescoço. O etilismo não tão frequente também. Agora, uma coisa importante que a gente tem visto são o uso de fórmulas. Fórmulas que acabam colocando o hormônio da tireoide, às vezes sem necessidade, para alterar o metabolismo. Isso tem que ser muito bem avaliado e indicado por um profissional médico habilitado da área. Essas fórmulas que você diz fórmulas de suplementos, assim, que muitas vezes as pessoas que vão à academia ou praticam exercícios físicos, às vezes com algum objetivo específico, essas fórmulas, então, muitas vezes elas são oferecidas por pessoas não preparadas, então é isso que as pessoas devem se atentar. Então, essas fórmulas, principalmente de academias, que o senhor estava se referindo? São fórmulas que visam a alterar o metabolismo, que realmente o hormônio da tireoide vai alterar o metabolismo. Pode, inclusive, ter perda do peso. Contudo, isso pode levar a uma arritmia, e, inclusive, levar pacientes a UTI e óbito por conta de uso inadequado desses hormônios. Muito bem. Doutor Otávio, e as formas de tratamento, né? As pessoas que, então, apresentam sintomas, elas vão ao médico, fazem os exames, o diagnóstico, a conversa. E aí, como que é feito esse tratamento? Ele é um tratamento que é para toda a vida? Tem um prazo? A pessoa precisa continuar fazendo exames? Como que é, então, o tratamento? A preocupação eu tenho alguma disfunção na tireoide? Os sintomas, como tratar? Isso é muito importante. Veja, a partir do momento que foi diagnosticado, não quer dizer que você vai precisar de uma cirurgia ou você vai precisar de uma medicação naquele momento. É fundamental ter um acompanhamento. Seja o tratamento, por exemplo, no caso do caso mais comum, que é a pouca função da tireoide, você pode necessitar de uma reposição hormonal e ela deve ser acompanhada, porque nosso organismo todo o tempo está se modificando e, eventualmente, a dose do hormônio pode ser necessária a alteração também. Por exemplo, uma mulher em idade gestacional que venha a ficar grávida, ela vai precisar de mais hormônio. Então, será que não precisa suplementar mais ou será que não precisa de uma suplementação durante aquele período gestacional para um desenvolvimento da criança de forma mais adequada? Outra coisa, o paciente que tem um nódulo na tireoide, esse nódulo não necessariamente deverá ser submetido à cirurgia, eventualmente apenas um acompanhamento é necessário. Daí, exames e avaliações sequenciais são interessantes para poder acompanhar e avaliar o comportamento desse problema.
Doutor Otávio, e você mencionou, né, a questão das mulheres em período gestacional. Existe então alguma idade específica ou até mesmo um público específico que sofre mais com esse problema, com problemas de disfunção na tireoide? É mais recorrente entre as mulheres, entre os homens, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, ou todas as idades e realmente todas as pessoas estão suscetíveis a ter algum problema, alguma disfunção na tireoide? Bem, de uma forma geral, todo mundo pode estar sujeito a alterações na tireoide, mas a mulher é muito mais comum, tanto na questão de funcionalidade, é muito mais comum que a hipofunção da tireoide acometa mulheres, além de nódulos. Os nódulos são 10 vezes mais frequentes em mulheres do que em homens. E tem alguma razão para isso, doutor? Alguma explicação? Ou realmente porque por conta da peculiaridade mesmo de cada pessoa, seja da mulher, do organismo da mulher ou do homem, que tem as suas diferenças? Acredita-se que seja por questões hormonais, além do que alterações autoimunes, que são uma das principais causas da hipofuncionalidade da tireoide, são mais frequentes em mulheres. Certo. E nós até já mencionamos algumas questões sobre a prevenção. Então, é importante ressaltar, né, doutor? Sempre a máxima do melhor prevenir do que remediar. Então, quais os hábitos que as pessoas realmente, vamos reforçar então, que as pessoas realmente precisam ter no dia a dia para evitar realmente os problemas na tireoide, já que esse problema cada vez mais acomete a população brasileira. Então, é importante ressaltar principalmente a prevenção, né? O que o senhor recomenda de fato para que as pessoas possam ter, além de um estilo de vida saudável, mas assim, ações que possam prevenir diretamente esses problemas na tireoide. Como você acabou de falar, os hábitos de vida saudáveis são a principal forma de a gente tentar prevenir não só doenças de tireoide, como de uma forma geral. Acontece agora, com relação à tireoide, a evitar o ganho de peso e também a alimentação saudável com a reposição, com o consumo, né, do iodo, é fundamental para isso. Agora, outra coisa que a gente diz é sobre o diagnóstico precoce. Assim que você notar alguma alteração do seu organismo, seja na funcionalidade, um cansaço excessivo, uma sonolência, ganho de peso, procure uma avaliação para ver se a tireoide pode estar contribuindo com essas alterações. Além do que, nódulos cervicais, nódulos no pescoço, podem sugerir um problema na tireoide. Também uma investigação precoce pode trazer um tratamento mais eficaz e rápido para o indivíduo. Doutor Otávio, mais uma última pergunta antes de encerrarmos a nossa entrevista. Você mencionou a questão das mulheres em período gestacional. Então, eu gostaria que você enfatizasse mesmo a importância desse público, das famílias que estão planejando, né, ter filhos. Então, é muitíssimo importante que essas mulheres que vão gestar filhos, elas procurem realmente fazer um check-up, especialmente o da tireoide, porque os problemas relacionados podem causar também algumas questões na saúde do feto, não é mesmo? Exatamente. Durante o período gestacional, ou seja, durante a formação da criança dentro da barriga da mãe, ocorre a formação do sistema nervoso central, o desenvolvimento da inteligência da criança. E isso depende exclusivamente, inicialmente, claro, do hormônio materno, ou seja, a dosagem de hormônio da mãe, a produção tem que estar em níveis adequados para atingir a criança dentro da barriga, para que ocorra o desenvolvimento de forma adequada. Então é fundamental que essas mulheres se atentem ao controle hormonal no planejamento, né? No planejamento da gestação. Muito bem. Eu agradeço então ao Dr. Otávio pela presença. Mais uma vez, obrigado por dedicar um tempo e vir até a TV Câmara nos conceder essa entrevista com informações relevantíssimas para a nossa população. Com satisfação que venho, sempre à disposição de vocês e toda a população. Um abraço a todos.
Muito bem, agradeço então a sua audiência, a sua paciência e nós então nos vemos no decorrer da programação. Eu falei com o Dr. Otávio Iavaroni, médico otorrinolaringologista, cirurgião de cabeça e pescoço, que nos trouxe essas informações relevantíssimas, importantíssimas, que você pode compartilhar, seja pelo boca a boca, compartilhando também essa entrevista pelo canal do YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp e também recomendando a entrevista que será reexibida na programação da TV Câmara aí no decorrer dos próximos meses. Muito obrigado pela audiência, nos vemos na próxima entrevista. Até lá!